Aí nós temos dentro dessa movimentação das marés, nós temos as marés de cisígia, chamadas marés de águas vivas, e as marés de quadraturas, também chamadas marés de águas mortas. Nós vamos relacionar isso, tá, ao movimento feito pela Lua em torno da Terra, quando nós temos aí, portanto, a ocorrência das fases da Lua. Em duas posições, isso acontece em conjunção e em oposição, representa a fase da Lua nova e a fase da Lua cheia. A Lua e o Sol estão na mesma linha. Então, quem exerce maior influência no mecanismo das marés é a Lua, mas o Sol tem a maior massa e também influencia. Quando essas duas posições de conjunção e de oposição acontecem, o Sol e a Lua na mesma linha somam forças e esse fluxo e refluxo de águas é mais intenso. Então, a maré sobe mais, a maré desce mais. Por isso chamamos marés de cisígia ou de águas vivas. Já quando a Lua está em primeira quadratura e depois em segunda quadratura, fase da Lua crescente e fase da Lua minguante, respectivamente, o Sol e a Lua não ficam na mesma linha. Então, eles não somam forças. Então, o fluxo e o refluxo de águas é normal. Chamamos marés de quadratura ou marés de águas mortas. Então, vocês conheceram aí os movimentos, né, das águas oceânicas. Bom, aí vem uma questão, né, porque nós falamos em oceanos, mas aí também falamos em mares. Mar, oceano, são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, tá? Os mares são porções dos oceanos, então vão apresentar áreas menores, profundidades menores e normalmente eles vão estar relacionados a algum tipo de acidente geográfico que acaba muitas vezes delimitando essas pequenas porções dos oceanos. Dentro desse aspecto, nós temos, não é, uma certa classificação, portanto, dos mares. Eles são classificados, não é, como mares abertos, mares mediterrâneos ou mares fechados. Então nós vamos entender ali, mares abertos, também chamados de mares costeiros. Esses mares, eles estão diretamente ligados aos oceanos e que se encontram nas proximidades. Então, o nome já diz, abertos. Eles têm uma grande comunicação com os oceanos, tá? Uma ampla comunicação com eles. Depois eu mostro alguns exemplos, a moçada visualiza melhor, mas uma ampla comunicação, uma ampla abertura, uma ampla saída para os oceanos. São os abertos ou costeiros. Aí existem os mares mediterrâneos, eles também são chamados de interiores ou são conhecidos como continentais. Eles vão ter comunicação com os oceanos por passagens, que nós vamos chamar de estreitos ou canais. Passagens, estreitos ou canais, certo? Esses são os mares mediterrâneos. Tá? Então, a ligação feita entre eles e os oceanos é por uma pequena passagem, um canal, um estreito. Claro, isso natural. Tá? Exemplos já vamos conhecer na sequência. E aí existem os mares fechados, chamados também de mares isolados, também podem ser considerados residuais. São porções de oceanos que foram, como o nome já sugeriu, isolados. Isso quando ocorreu a movimentação das placas tectônicas, aquele processo principalmente da deriva, né, continental, tá, onde ocorreu, tá, um isolamento dessas massas. Então, o mar fechado, ele não tem nenhuma ligação com os oceanos. Nenhuma ligação com os oceanos. Vocês viram que alguns exemplos já estão até citados aí, não é? Em relação a esses diferentes, né, tipos de mares. Então, aqui dá para visualizar alguns exemplos. Né? Você tem, por exemplo, o Mar do Norte, tá? O Mar do Norte é uma porção, portanto, do Oceano Atlântico, tá?
Ele tem uma ampla comunicação, né, feita com o oceano. A delimitação é feita por alguns arquipélagos, como é o caso do arquipélago britânico, tá? Nós temos a identificação aqui do mar Mediterrâneo, que é um exemplo de mar interior, né, de mar continental, né, conforme a outra expressão utilizada aqui também para a moçada. Tá? Então, o Mediterrâneo é o melhor exemplo para vocês. Tem o Mar Vermelho, tá? O Cáspio está sendo mostrado como um exemplo de mar fechado, de mar isolado, tá? Então, é uma classificação, né? Considerando, portanto, tá? Considerando, portanto, essa diferença, essas porções, né, oceânicas e, como eu disse, delimitados, né, por acidentes geográficos, que podem ser arquipélagos, que podem ser aí penínsulas, né? O Mar das Antilhas, que é um mar bem conhecido, né? Também conhecido por Mar do Caribe, né? É uma porção do Atlântico totalmente delimitada pelo arquipélago antiliano, tanto pelas grandes como pelas pequenas Antilhas. Mas o que você tem ali é uma ampla comunicação feita, não é, com o oceano, tá? Então, a característica que representa aí do mar aberto, do mar costeiro, tá? Então, essa é a diferença que vocês vão encontrar, que vocês vão ter envolvendo, portanto, essa grande massa, que é a massa oceânica, com as suas características, né, as suas peculiaridades, certo? Então tá aí, né, considerando aí a maior cobertura de massa líquida que nós temos, água salgada principalmente, certo?